Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre esse maravilhoso Evangelho que vai nos mostrar 2 atitudes de Pedro. Quando ele fala cheio do Espírito Santo e quando ele fala da carne, da vontade humana. Mas antes, aquele pedido de sempre: ajude esse canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva gratuitamente, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários na pregação de hoje e compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Esse canal crescendo é um sinal que mais e mais pessoas estarão todos os dias ouvindo e meditando na palavra de Deus. Do Evangelho de hoje, eu quero trazer para vocês algumas reflexões que o Senhor coloca no meu coração e que tem muito a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Primeiro, Jesus está andando com os discípulos e ele vai fazer uma pergunta: Que dizem os homens que eu sou? Essa foi a primeira pergunta. E os discípulos falaram, alguns falam que o Senhor é João Batista, outros Elias, ou ainda um dos profetas. Então Jesus se volta para eles e pergunta: E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E essas 2 perguntas, meus irmãos, elas têm um sentido muito especial, porque a resposta, ela depende do grau de intimidade e de relacionamento que nós temos com Jesus. Quando você conhece uma pessoa muito bem, alguém da sua família, por exemplo, geralmente a mãe tem muito esse dom de saber se o filho está bem, se não está. Às vezes a mãe só de olhar já sabe como que o seu filho está. E isso acontece nos relacionamentos.
à medida que nós conhecemos mais profundamente a pessoa, nós vamos entendendo a pessoa, às vezes até no olhar. Então, Jesus hoje ele vai nos ensinar sobre o relacionamento que nós temos que ter com Ele. Primeiro, Jesus vai perguntar para os discípulos o que as pessoas diziam que Ele era. Porque as pessoas eram aquelas pessoas, era o povo, era a multidão que ia ao encontro de Jesus, mas que não vivia com Ele, que só estava com Jesus em alguns momentos. Então aquelas pessoas não conheciam a intimidade de Jesus. Aquelas pessoas não tinham relacionamento com Jesus. Então eles viam Jesus como João Batista, como um profeta, como Elias, porque eles estavam com Jesus só em alguns momentos. E essa é a visão daqueles que não têm relacionamento com Jesus, daqueles que procuram Jesus só em situações específicas, daqueles que não vivem diariamente com Jesus. E Jesus então volta a pergunta para os discípulos. E era como se Jesus dissesse assim: e vocês? Vocês que estão comigo praticamente 24 horas. E vocês que eu ensino, e vocês que eu tenho cuidado, que eu chamei para estar mais perto de mim, e vocês que já presenciaram tantas coisas maravilhosas, tantos sinais, tantos milagres, e vocês que já tiveram tantas coisas na vida de vocês transformadas e restauradas, e vocês que eu revelei coisas do meu coração que eu não falei para outras pessoas, quem eu sou para vocês? E Pedro vai responder: o Senhor é o Messias. No outro evangelho, Jesus vai dizer que não foi a carne nem o sangue que revelou isso a Pedro, mas o Pai que está no céu. Meus irmãos, o evangelho de hoje, ele quer nos levar a refletir sobre isso, para nós respondermos individualmente essa pergunta: quem é Jesus para mim? Eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu não posso buscar o Senhor só nas minhas necessidades, nos meus desesperos e nas horas difíceis. Se eu quero conhecer o Senhor, eu preciso gastar tempo na sua presença. Eu preciso ter comunhão com o Senhor. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. Se nós queremos conhecê-lo de verdade e não ter Jesus somente como alguém que vai curar a minha enfermidade, que vai resolver o meu problema, eu preciso ter atitude de discípulo. Eu preciso querer ficar com o Senhor. Eu preciso querer estar na sua presença. Tem uma canção que diz assim: eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. E essa deve ser a nossa atitude. Não devemos buscar o Senhor simplesmente para solucionar os nossos problemas. Devemos conhecê-lo, devemos buscá-lo de todo o coração e deixar que Ele possa ser o nosso Deus, que Ele possa preencher todo o vazio do nosso coração. Devemos desejar estar perto do Senhor, gastar tempo com Ele na intimidade, na busca, na comunhão, na oração. E assim nós vamos conhecendo o Senhor. E à medida que nós o conhecemos, com certeza, nós vamos querer mais e mais estar com Ele.
estar apaixonados pelo Senhor. Por isso o Evangelho hoje nos chama a viver e a entender isso. O que o Senhor é para mim? Quem é o Senhor para mim? Quantas pessoas ainda vivem no engano e abandonam o Senhor Jesus porque Ele não atendeu, porque Ele não respondeu. Mas esquecemos de olhar tudo o que Ele já fez por nós e esquecemos também de olhar que Ele tem o tempo certo para agir, e mesmo se Ele não agir, se Ele não nos responder, nós devemos amá-lo porque Ele já fez por nós tudo aquilo que nós não poderíamos fazer. Quando Ele entrega a sua vida, nos resgata do pecado e nos dá a vida nova. Eu gosto muito de meditar sobre os discípulos, porque o único milagre que a Bíblia vai contar que Jesus interviu em alguém da família dos discípulos é quando Jesus curou a sogra de Pedro. Mas os discípulos o amaram e cada dia mais foram tendo essa intimidade, essa comunhão, porque eles foram conhecendo Jesus. E o conhecimento, essa comunhão, essa intimidade com o Senhor foi mostrando que Jesus realmente era diferente, que Ele não era igual os mestres da lei, os escribas e os fariseus. Então, meu irmão, minha irmã, o chamado do Senhor para nós hoje é que nós possamos conhecê-lo e poder responder essa pergunta: o que eu sou para você? E Pedro respondeu, cheio do Espírito Santo: tu és o Messias. Porque Pedro, ele viveu essa experiência quando ele encontrou Jesus. Pedro foi se entregando para o Senhor cada dia mais. Pedro foi entendendo quem é Jesus. E por isso, cheio do Espírito Santo, ele vai declarar: tu és o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa resposta alegrou o coração do Senhor. Mas a segunda parte do Evangelho vai mostrar uma outra atitude de Pedro. Jesus começa a falar para os discípulos tudo o que iria acontecer com ele. E Pedro então toma Jesus à parte e o repreende. Sabe, Pedro dizia: não, Senhor, eu não vou deixar que isso aconteça contigo. E Pedro achava que essa palavra que ele estava falando para Jesus também era algo bom. Mas Jesus, na frente dos discípulos, repreende Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, meus irmãos, olha para vocês verem a diferença quando nós agimos guiados pelo Espírito Santo e quando nós agimos guiados pela nossa carne e pelos sopros do inimigo no nosso ouvido. Claro que Pedro não falou isso com maldade. Ele queria proteger Jesus. Mas Jesus dizia para ele que aquele pensamento não era um pensamento de Deus. Era um pensamento humano. Era uma vontade humana. E por isso Jesus o repreende, para que os discípulos pudessem também entender que acima da vontade humana, acima do nosso querer, está a vontade soberana do Senhor. Porque o inimigo, ele nunca vai soprar sobre o nosso ouvido para nós renunciarmos, para nós carregarmos a nossa cruz, para nós negarmos a nós mesmos. O inimigo nunca vai nos dizer para nós fazermos a vontade de Deus e não a nossa. É por isso que Jesus repreendeu aquele pensamento e aquela atitude de Pedro. Porque quando nós agimos pelo Espírito, nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar.
e não a nossa. Então, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, fala que Jesus é o Messias, Jesus vai dizer: olha, eu sou o Messias, mas eu preciso passar por esse sacrifício, por amor a vocês. E isso traz para nós, então, meus irmãos, uma reflexão muito profunda. A palavra diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, nós renunciamos à vontade humana para viver os planos e os propósitos que Deus tem para nós. O inimigo sempre vai oferecer facilidades. O inimigo sempre oferece aquilo que parece agradável, aquilo que parece bom. É por isso que o caminho do pecado, ele é simbolizado por uma porta larga, sem dificuldades, e que aparenta ser um paraíso, que aparenta ser uma vida muito fácil, uma vida muito boa. Mas isso é só armadilha, porque à medida que as pessoas entram por essa porta larga, ela vai se estreitando, ela vai apertando, e as pessoas depois já não conseguem ver mais saída. E infelizmente, muitos não conseguem sair desse caminho. Então é por isso que o Senhor repreende a atitude de Pedro. Nós não podemos dar ouvidos a Satanás. Nós não podemos dar ouvidos àquilo que quer nos afastar dos propósitos de Deus, mesmo que sejam propósitos difíceis, mesmo que seja a cruz, mesmo que seja aquilo que humanamente nós não queremos fazer. Mas devemos estar prontos para que a vontade do Senhor possa se cumprir em nossa vida. Então, se eu respondo: quem é Jesus para mim? Eu devo deixar que Ele seja na minha vida essa resposta. E se Ele é o Messias, se Ele é o Salvador, nós devemos entregar a nossa vida nas suas mãos e deixar que Ele possa agir em cada um de nós todos os dias. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, o quanto é necessário que nós possamos conhecê-lo de verdade. O quanto é necessário, Senhor, que nós cristãos criemos relacionamento com o Senhor, que nós precisamos gastar tempo na oração, na escuta, na comunhão com o Senhor, porque só assim nós vamos conhecê-lo. E só assim nós vamos conhecer os planos, os propósitos, a vontade do Senhor para a nossa vida. Não deixa que vivamos uma fé superficial, mas que possamos querer e desejar todos os dias te conhecer mais, te amar mais e entregar a nossa vida para o Senhor. Não deixa que nós possamos ouvir aquilo que o inimigo tem para nós, que os nossos ouvidos, nosso coração se feche a todo o plano do inimigo, mas que os nossos ouvidos e o nosso coração se abra para que possamos fazer e viver segundo a sua vontade. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.